Olá pessoal, vídeo de hoje falar um pouquinho sobre como fazer a identificação do Amaranthus palmeri, que é uma das pragas que tem nos causado muita preocupação em função dos relatos aí de estar sendo encontrado em algumas regiões aí do MS. Perfeito? Bom pessoal, existem mais de 60 espécies desse gênero, tá? No Brasil a gente tem Amaranthus viridis, Amaranthus retroflexus há vários anos, né? E eles vêm sendo manejados. Agora o que preocupa é justamente o Amaranthus palmeri, né? Porque a gente ainda consegue, talvez num foco inicial dessa planta daninha, fazer sua eliminação e evitar que ela se espalhe para o Brasil inteiro. Por isso que é fundamental a gente conseguir fazer a identificação e o controle dessas plantas em foco, em loco, perfeito? Bom, falar para vocês o seguinte, uma planta dessas aqui pode produzir até 1 milhão de sementes, perfeito? Numa média aí 300 mil, sendo que mais de 90% das sementes são viáveis, perfeito? E é uma espécie que apresenta vários fluxos de emergência, né, com plantas grandes e pequenas na área. Além disso, existem plantas fêmeas e planta macho, por ser uma espécie dioica, né? O que acaba aumentando muito a diversidade genética e fazendo com que essa espécie se prolifere mais rapidamente no Brasil. É uma planta C4, uma capacidade de crescimento muito rápido, 6, 7 centímetros por dia. Então ela tem uma capacidade de competição muito grande, né? E o grande desafio é que ela está resistente aí, tem uma resistência múltipla, né? A vários modos de ação, glifosato, ALS e assim por diante. Então, pessoal, a gente é importante começar a fazer o processo de identificação lá no estágio de plântula, né? Ó, se eu colocar uma plântula de Amaranthus retroflexus aqui, vocês vão perceber essa coloração mais avermelhada da raiz, por exemplo. Perfeito? Outro aspecto importante, né? A gente observar formato de folha, né, que a gente percebe que o palmeri tem uma folha mais lanceolada um pouco, e inclusive algumas plantas vão manifestar esse espinho aí na ponta da folha, tá? A gente ainda percebe, e não é em todas as plantas que a gente vai perceber, mas essa descoloração, né, no sentido de ver nas folhas, perfeito? E o Amaranthus híbridos e retroflexos tem pelosidade, perfeito? Olha só. Enquanto que o Amaranthus palmeri não vai ter essa pilosidade. A gente pega e arranca uma planta e passa a mão assim, a gente vai perceber, né, essa presença ou ausência de pilosidade, seja em plântula, né, para facilitar o monitoramento. Perfeito, gente? Tamanho de pecíolo, perfeito? Então se a gente pega, nosso caso aqui não é Amaranthus palmeri, né? A gente pega o pecíolo e faz o tamanho dele, ó. Ele vai ser sempre menor que o comprimento da folha. Perfeito? Vou colocar uma foto aqui, um videozinho mostrando isso, como que é o tamanho do pecíolo, né? Principalmente já nas primeiras folhas verdadeiras, né? Esse pecíolo ele é mais comprido, perfeito, que o tamanho da folha. Então isso também ajuda a identificar, né? A diferenciar, perfeito? E aí você pode chamar alguém aí da Secretaria da Agricultura do seu estado, da sua região, ou no mínimo fazer o arranquio dessas plantas, né? Tá? Ó, perfeito? O arranquio e a retirada da área dessas plantas, ó. Olha aqui, gente, ó, uma única planta aqui, ó, de caruru, perfeito? Tá? Então a gente vê, olha aí a inflorescência, né? Tá? A gente vê essa capacidade gigantesca de produção de sementes e a gente não quer que esse Amaranthus palmeri se alastre pelo Brasil, porque vai trazer consequência, perdas bilionárias, dificuldade de manejo, vai ser o próximo grande problema aí se a gente não fizer o nosso dever de casa agora, perfeito? Já observou, ficou com dúvida, deixe seu comentário abaixo e a gente segue discutindo, beleza galera? Obrigado, abraço a todos.